Olá, boas tardes, minha gente. Como estavam vocês? Um pouquinho gripadinha, né? E Edita Palhacinha Mandarina, que hoje é melhor que não estivera, porque ela também correu gripe. Minha gente, vocês sabem, meus ninhos, que a Palhacinha Mandarina é um ser que vem para os ninhos, né? E a gente gosta muito, me disseram já, que bem, porque necessitamos que coisas para os ninhos com Jesus. Menina, és que amo os ninhos. Tu não pode querer a Jesus, minha gente, Deus abençoe, sem querer a os ninhos. Quem nos diz Jesus? Pai, Filho e Espírito Santo também. Que trazer aos ninhos a Ele. E peçamos a hora, tá? Eu aún estou gripadinha, né? Tenho gripe, porque minha gripe é um pouco noventeira, é novembreira. Viu, minha gente? É um pouco novembreira, porque receba paz, receba amor, luz, você que empieza aí a hora, quando tu chegue, porque eu falo gravado para que tu possa ver quando queira e quando possa, para que tu tenha tempo para um ratinho com Jesus. Uma hora e pico, não é nada, para que nós andamos de festa, desfrutamos, o Senhor abençoando, né? Somos felizes, graças a Deus. A felicidade dela não é, às vezes, só pá, tudo feliz. E tu sabe que nem é bom no solo felicidade. O homem ele entristece. Eu nasci psicóloga, minha gente, estudei algo psicologia e tenho que continuar, né, para dar informação a vós outros, porque minha intenção, olha que eu queria de mostrar o instrumento de bater o ovo europeu em Espanha, ó. O de Espanha, o Brasil é simpático, ele é um pouco assim, ó, gente. E ele é mais blandinho. E aqui tem metal, inox e tem de colores a hora, né? Então eu queria mostrar, né? Que eu quero fazer uma tortilha em vivo e em cores, como dizemos em Brasil. Você que está aprendendo espanhol, você que está aprendendo português brasiliano, tá? Olha, gente, eu tô um pouco gripadinha e já pus aqui, ó, um pouco de, veja. Esse fez bem. Tá vendo essa burburra aí? Sabe o que é vitamina C? Tá? Que jo sempre tomava vitamina C, minha gente. Os invito a um arroz doce. Amo. E no fago. Viu? Porque estou. Disse que essa gripe leva mais ou menos uma semana, 15 dias, né? Perdão. E eu aproveito para poder levantar a vitamina C. Porque sim, eu quando cheguei aqui, eu comprava Redoxon para tomar, né? Por quê? Porque, e dava a casualidade aqui, é isso, vamos dizer, 6 meses frio, 3 meses calor. 3 meses entre 2 e meio de junho eu vivo, não? Fresquito, chove um pouco, me disseram aqui os galegos, quem vive em La Corunha, e turma aí do futebol, tá? Os 6 homens que estão aí também, principalmente os homens, né? Eu fico muito feliz quando vejo homens na igreja, tá? E Deus gosta de ver. E já disse a meu neto que ele tem chamado, ele anuncia de profeta. Meu filho nasceu, brilhou a estrela de Davi, porque não que outra estrela vai brilhar, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu tomava, porque eu de vez em quando punha assim reposto de vitamina C no corpo. Pero quando eu cheguei aqui com mais razão, eu comprava Redoxon para reponer. Não tinha gripe. Gente, não tinha em espanhol. Tinha, quando tu, o espanhol, não entende a palavra, é porque está em português. O brasileiro, quando entenda, diga lá, tenia, parece, tinha, então essa outra palavra é espanhol. Tá? Você que habla português, que não entende outra palavra,
tu sepa que é espanhol. Vai apontando, minha gente, porque quando você quer aprender um idioma, tu não aprende só de uma sentada. Me dizia meu ex-marido, o Germano, que dá até hoje, minha gente, ia ver. Dia 15, vamos recontar, né? Lunes passado, foi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, né, de outubro. Já estamos em Navidad. Você já vai fazendo suas compras, tá? De regalinho, contando coisa, porque quando chega as festas, gente, nós outros derramos para a última hora, tá? E sai muito mais caro, porque tu vai comprar vários regalos, né? E tu diz, não, eu quero regalar principalmente aqui em Europa, né? 2025. Então, ponemos na árvore tudo, para ver a gente é mais... Vão ter. Hoje, sabe o que vamos fazer, minha gente? O ponto, tá? Vai ser uma... Eu ainda pensei em comprar Vamos fazer um babador pro bebê de Sofia, tá? Porque ela me pediu, vovó, assim, um babador para me beber. Ela toma muito em sério, né? Isto. Então, receba, saúde, tá? E, então, minha gripe, ela é novembreira, sabe? E aí, eu estou com a corpo fraco, a sangue fraca, me diz o médico. Estropiaram, me diz o médico. Eu creio que ele pensou que eu não entendia. Hoje eu falei com uma senhora sobre um kit não, minha gente, digital que o governo, eu não perguntando que dia chega. Quando chegar eu vou mostrar a vós outros que Espanha funciona, minha gente. Tá, nem os conto, novidade, né? Então, gente, eu tinha o costume de tomar Redoxon. Sempre eu tomava assim, tinha em casa, aí me lembrava, no mês ponia um, né, tomava dois, no mês para reponer as forças, complemento de vitamina C. Funcionava. Porque eu gosto muito de fruta e muito de verdura, muito verdura. Eu não comia chuchu assim, meu chuchuzinho, tá? Então, o chuchu é uma verdura muito simpática. É uma palavra brasileira graciosa, muito diz, né? Porque ela não tem sabor nenhum. E muito sana. Tem muita água e não sei, em Brasil se come muito ela, né? Ela é como se fosse uma pera, assim, sabe? E descobri, sabe que ela é natural, minha gente? Informação aí, tá? Primícias, assim, tá? Sempre que pôde. O chuchu, ele nasce salvaje. Eu cheguei aqui, quando eu estava lá na outra cidade, lá na cafeteria, fui a outro lado, num sítio de frutas e verduras. Quando cheguei, eu disse, é chuchu, nunca tinha visto aqui. Disse, sim, só ela estava bruta, ela estava salvaje, ela natural tem espinho, com espinho, toda cheia de espinho. Eu disse, eu não sabia que o chuchu tem espinho, porque normalmente as empresas de verduras, as coisas, eles limpam tudo, lavam, né? Só lá em casa devemos lavar, porque a gente sempre move, não. Nas coisas você deve lavar. Então, se eles têm aquela preparação toda de empresa, administrativa, seguro que tem uma máquina para deixar o chuchuzinho todo bonitinho, tá? Então, você chega nós outros, as frutas e verduras toda linda, né? Então, claro, eu digo, me derrere é para o ganado. Aqui a gente dá essa verdura ao ganado. Eu digo fogo dos ganados, com os espinhos, né? Então, assim, não, mas a natureza sabe. Seguro que o tipo de língua de boca já tem como preparar para isso. Sabe tu? Teníamos um papagaio em casa, enorme, verdadeiro. O papagaio verdadeiro, o papagaio que habla, no Brasil há muito. Tem gente ali, eu creio que tem mais no Brasil, porque a gente vai em Brasil buscando papagaio. Agora já não pode. Nem o papagaio, nem o leão de ombro. Temos o Nico-leão, que ele é um macaco. E ele tem juba como o leão. Só é desse tamanho. Os turistas chegavam ali, né? Tu via sempre com eles.
Eles assim no ombro. Pela hora tá proibido sacar do país. Tu não vê assim. A gente só veia, só conhecia com turista. Que passa pela Amazônia, Barra, não compravam ali. E tu via chegar ali com ele, tem um rabo, parece um mono, parece um macaco em miniatura, desse tamanho, só nem sei. Viu? Junto com a cabeça, então ele tem uma juba, como se for da família do leão. Então, assim, um rabo, como se for um macaquinho, né? Só com quatro, anda com os quatro coisas. Aí só ele vem aqui. A gente vê ele ali com os turistas, né? Andando com ele no colho. Parece ser que está proibido sacar do país a hora. Já não pode mais, assim, comprar e sair com ele do país. Tu pode viajar dentro do país, mas levar lá fora não. Está protegido. E o papagaio. O papagaio verdadeiro, ele tem 3 colores na cabeça. Bom, e minha avó ela vivia buscando um papagaio desse, que eu não via muita diferença. Dá a sensação que até os outros que não é legítimo hablam mais do que o papagaio original. Desse tamanho o papagaio, minha gente. Tá? Que foi de uma amiga de minha avó, que ela morreu, e minha avó levou do interior para cuidar. Gente, fiquei sabendo, né? Você que tem um amigo, uma amiga, que tem animal, o animal é como da família. Então, se tu que pode dar uma mão, normalmente quer dar com os filhos, como o espero, é um dever. Tá? Então, se minha avó, como amiga, levou o papagaio dela. Ele era enorme. Aí minha avó, ela punha ele numa coisa bem grande, e pedia, punha ele na escaleira. E pela noite, ele tinha espaço dele, assim, no rejano de, como se fosse, assim, espaço que a gente tinha na casa, de mantenimento, teníamos lá pia, e em Brasil se usa muito um tipo de pia que é para lavar sapato, para lavar jeans com esfregona, ela é de cimento, e tem também de um tipo de material plástico duro, né? Que parece louça, é uma imitação. Pero se usa muito de cimento. Então, é muito bom para tu lavar sapato, essas coisas, não meter na máquina. Aqui na Europa se usa muito tudo na máquina. Eu não me gusta lavar sapato na máquina. Mas tem gente que põe tudo aí e lava, né? Eu prefiro lavar por separado. Coisa que tu anda pelo solo e tudo isso, né? Então, tem esse rejano aí, antes de entrarmos no banho, tem esse espaço e teníamos a barro, tá? E ele quedava nesse espaço, não? Ah, pra quê? Ele se metia com um tio meu. Eu tenho um tio, não vou dizer o nome, né, gente? Vai à missa, mas não diga quem é o cura. Entende? Então, se ele, quando meu tio chegava, meu tio normalmente, não sei porquê, ele imitava meu tio. E eram 3 em casa, né? Um estava casal, a família de Itapuã, primas, felicidade, tudo de bom, da Bahia, minhas tias, saúde, vida eterna, minha mãe, minhas tias do interior aqui, somos da família de Anguera, cerca de Feira de Santana. Então, minha gente, terra de... Ali se trabalha muito couro, viu? Sapato, bota de couro, tudo isso. Eu nasci em uma cidade muito grande. Eu sou de Salvador, que está 2 horas ou 3, não? 2 horas a hora com a autopista, eu creio que menos. Na Feira de Santana. Então, ela levou para cuidar, tá? Porque às vezes é difícil, tu tem animal, perro, essas coisas. Tem algum familiar que a mejor não lhe gusta. Ele toca cuidar. Então, às vezes, mais vale se tu tem um amigo, uma amiga que tem mais afinidade com animal, essa coisa, do que dar um familiar que não lhe vá muito animal. Né? Porque o animal lhe dá trabalho, né, gente? Tenho tanto como 2. E tive lavradora, que ela que cuida muito das pessoas, principalmente as pessoas que ele tem cegueira, não? Então, se o animal, ele usa muito o lavrador, é lindo. E eu tive lavrador e ela teve vários. Pariu 7, creio que 7 ou 13, minha filha, de meu cumpleaños. Que Kira não dava parado de parir. E o último, ela já estava tão cansada, que quando eu cheguei, que pensei que ela já tinha parido tudo, né?
Eu me fui à cafeteria pela manhã, nasci tortilha, porque aqui se põe como pincho. Já se tutuva aqui, nem eu tinha uma comidinha espanhola, gente. Há muita variedade de comida espanhola. Viu? O espanhol ele come muito, ele come até, para não dizer que não comem, eles até se vai numa cafeteria tomar algo assim, ele põe um pinchito. Porque tem realmente coisas boas, né? Temos tá aí fazendo propaganda de muitas coisas, tem Shein também, tá? Muito bom de preços e tem muitas coisas que necessitamos. E aí é muito desse sentido, sabe? Gosto muito quando tu vês na porta. E na pandemia, minha gente, disse que o que mais trabalhou foi as empresas essa que tu vê de catálogo, que lá a gente comprava em casa, se aborria de vir. Aí aqui minha filha pediu de tudo, só voltou a pedir a empresa, viu? A outra não, mas eu creio que é mais ela. Estamos em Êxodo, vai abrindo aí a Bíblia no capítulo. A ver se me sale melhor com essas gafas. Minha linda, temos que ir, tá? Para fazer o controle de novo das gafas. Eu não sei qual é o melhor. Se a medicina ou essa de cerca. Não é nada que assim. É essa mesmo. Então, assim, no 5, Moisés volve ao Egito, tá? Estamos com Moisés e Pepa quer saudar vós outros. Hoje, a mandarina está descansando porque é resfriado, eu estou resfriada e ela não pode, está muito seca, neninhos. Tá, mas Pepa tá aqui saudando, Pepa Pi, ó. Tá, já Frozen sua casinha, tá ali, ó, aí, viu? A mandarina aqui, moça, tu joga com você. E se tem aqui Papapi, que eu não aguento, menina, com Baby Pi. Oi, oi, bebê, oi. Toma lá, quem mandou? E arranja aí. Eu tenho que ajudar mesmo, ó. Assim, ó, na espada, toma. Viu? Então, e tem a nossa participante, né, colaboradora, que é Sofia. Tá, gente? La gente de Sofia. Pero está descansando porque ela hora começou a estudar no colégio de gente grande. Ela diz assim. Então, chega cansada, às 6 da manhã, às 6 e pico, tá levantando-se para poder entrar lá às 9 dos meninos pequenos. Então, minha gente, vamos entrar em oração. Estamos em Moisés. Graças por vós outros estar aí. Tudo que eu pude. Eu quero dizer a vós outros que eu sempre, de pequena, eu gostei, está sempre ajudando, né? Se os demais ajudavam, não passava nada que tinha já. Minha avó, ela tomava conta dos vizinhos ali. Foi no médico com Dona Santa. Sim, já está aí, já a senhora está aí, ela me ajuda. Aí eu tinha, na hora da banho, eu estava ali, ó, e eu gostava. Menos mal, né? Eu puxei isso a ela. Olha, minha gente, por pouco. Eu sou um pouco lambona? Não, eu não sou lambona. E me custa comer. O baiano, ele gosta de cozinhar bem, ele gosta de comer, tá? Somos de tempero, de tudo. Se não precisa tempero, a gente inventa pra poner. Então, eu pus. Porque estamos em outono, gente. Sim, já entrou, estamos finais. A meio de setembro, lá por dia 20 por aí, a gente entra o outono. Então, estamos saindo, se não já saímos, estamos saindo do verão. Tá? Então, estão cambiando. Aqui em Europa é muito marcado. Sim, temos verão, outono, inverno, primavera. Em Brasil, pelo menos na Bahia, é mais estacional, né? Então, não é muito marcado. E normalmente no inverno se chove. Mas agosto faz pela noite um pouquinho de frio. E se tu tá pelo interior da Bahia, é bem mais fresco pela noite. Eu tô hoje na IF. Essa mescla assim de arte quadrado, já assim, porque eu quis aposta mesmo, sabe? Eu disse vou pôr meu lencinho de flores, que normalmente é de primavera aqui, sabe? Pero, então eu estou um pouquinho gripada. Disse que uns 15 dias eu tô com ela aí. Tô tomando Redox, Frenador, comprei esse novo que saiu, e paracetamol. E se eu ver o que
e coisas, estou bem, me sinto bem. Pero noto que estou com ela, porque o corpinho, né, cansado. A dia, gente, eu estava arrasada. Eu isso assim, mais ou menos, estive na outra cidade, resolvendo coisa, né? Porque quando me mandaram uma carta a mim, foi quando eu estive enferma. Eu me cambiei de direção e estive no hospital um bom tempo, né? E chegou a carta. Então, depois tive, gente, um ano com corsê. E nos primeiros meses, não podia assim, não ver. Eu só não dormia com ele, graças a Deus, porque me dijo uma senhora que a hija dela teve um acidente. Deus é grande e poderoso, cuida, nos protege, no Senhor. E até que tinha que dormir, né? Com ela. Então, e aí foi difícil. E aún estou com medicamento, né? Para moléstias e para dormir, que senão não durmo, tá? E eu que pensava, mira que a vida, eu pensava que não ia, minha avó ela tomava medicina para dormir. Eu sei até o nome, eu sou malho no Brasil, ela tomava, tá? Pero eu pensava, ai não, Jô, não pense em tomar medicina, mira, a gente planeja de maneira. Eu não queria tomar nada, isso tá tomando medicina para dormir, nada. Aí Deus faz com que eu estava sana, em pé. O Senhor me disse, oi minha filha, eu vou te meter mano, porque senão tu cai. Tô me lembrando um detalhe de Adé, que a vida às vezes é um perigo, né? Um perigo, tá? E é assim, você disse, eu vou te fazer já seus dolores antes para se aquietar. Porque recorde, fica em casa, tomada pela mão está. E já está bem, viu? Então, minha gente, ai, essa é a Europa de Deus. Gente, eu disse a minha família que aqui, não vai para residência e ali tá uns se namorando, apaixonando, Espanha, tá? A gente pensa que os países mais frios, olha, minha gente, acha um arrozinho, aí, ó, ó, fruta. E aí eu gosto da fruta, só eu gostava mais de quem, minha gente, perdão aí, fruta que chegava a temporada. Quando eu vi a cajarana, eu creio que tem gente que nem conhece a fruta. Aqui eu vi carambola, que se usa em restaurante, tá? De hotéis eu vi. Eles põem decoração a carambolita. Só é uma coisa assim, é que tu vê, sabe? Era cajarana, ai meu Deus, lá goiaba, o araçá e outros. Quando eu vi a jaca, Deus meu, eu comi jaca com quem me deu jaca, meu Deus, eu nasci muito. Desse tamanho, gente, olha. Você que tá aí, que é um canal internacional, ela é desse tamanho, assim, tu abre por dentro, tá cheio de como, verdinho. Se ela está no seu ponto, nem blanda, nem dura, amarelinha, Deus, aí tu tem que sacar ela dos gomos, só ela pega, viu? Depois tu queda com a mão, tu vai comendo, é tão rico, tu vai comendo, depois tu tem que passar azeite, essas coisas para lavar, porque ela tem umas gomitas natural, tá? Que eu vi aqui o que foi, meu Deus, que eu sempre gostei muito, que era uma fruta um pouco exótica, ela. Essa que tem nos gominhos, que ela é assim, e tem gomos por fora, ela tem de todas as partes, por dentro abre, ela é branca, grano. Deixa eu me lembrar o nome, aqui tem mais do que a carambola. Pero em Alemanha, tem coisa de todo o mundo, minha gente. Eu encontrei de tudo ali, na Alemanha. Aqui também se encontra, a lo mejor em Madrid, Barcelona, esses países maiores, tu encontra, mercado, com mais coisa. E a gente vai encontrando coisa dali, sim. Sei de pessoas que casou com estrangeiro, minha gente. Tiveram com o marido de ratulo, vende as coisas aí, porque não se acostumbra com a comida. Ele tá acostumado a comer feijão, frijoles e arroz, né? E aí, aquela época, há 20 anos atrás, tu não encontrava assim frijoles, tá? E muita gente acostumada com seus frijoles e arroz, o mulatinho ou o negro, as carioca como feijão negro, aqui tem, né? Tá? Aqui já, a hora já encontra mais de tudo. E o brasileiro, ele tem a cor de bom, porque ele tem em Portugal cerca.
Eu conheço gente que ia comprar coisa em Portugal. Em Portugal tu encontra quase tudo que Brasil, tá? Deu idioma, viu? Gente, vamos deixar de tanto tititi, tatatá e vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos deudores. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, vamos continuar com Moisés, né? Vamos reler assim um pontito anterior para recordar e entrarmos pela outra lição. Estávamos no 4. E o bastão. Consta que Moisés, a palavra se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Moisés respondeu: não me crerão, nem escutarão minha voz, senão que dirão, não se te lhe há aparecido o Senhor. Até eu repassei, tive que parar, porque chegou Sofia, né? Eu empecei a oração tarde, e Sofia estava no parque. Então, aqui tem coisa de boa naquelas madres, elas em Alemanha, elas têm turno, sabe? E tem o soldo mais ou menos bem. Aqui também, minha irmã trabalha 3 ou 2 dias, segunda semana, sábado sim, todo dia. Mas ela semana, segundo 2 dias, 3 dias, tá? E para quem tem filho, tem essas vantagens. Se chama lá integração de la mulher no mundo laboral. Tá? Isso é muito importante, minha gente. Em Alemanha, 3 anos eles dão em casa para cuidar dos filhos pagados, com os ninhos e tudo, para que os ninhos tenham esse calor, isso mamar, porque é importante, né? Este tempo aí, eu creio que há países que têm muito que melhorar sobre a natalidade, sobre a integração da mulher no mundo laboral, tá? E quando eu me enterei disso, né? E outras coisas mais que tem na cultura germana, que me gostou muito, tá? Como aqui na Espanha. Sim, Europa é Europa, tá, minha gente? Muitas coisas. O nosso mundo latino tem outras coisas maravilhosas que não tem aqui em Europa, como o clima, o tempo, né? Que passa que esses países, se tu estuda, dá a sorte que pode estudar, pode fazer uma universidade. Em Brasil, há países que não têm universidade. Estado. Em Brasil, sim. A universidade, a sanidade, graças a Deus, me perguntou na gente de um país latino, Ibero, e me disseram, já se em tu país tem sanidade, paga o preço, eu digo sim. É obrigatório. Estudos, sanidade, como aqui em Espanha. Sanidade, estudos e ajuda alimentar, tem alimentação, essas coisas. Então, se tem lá de igreja que fazem muito labor, tanto lá católica como lá protestante. Então, nos momentos de crise mais assim difícil, eu recordo que minha avó, ela se apontou que ela, a partir de não sei que idade, 60 anos, já tinha direito de ir à igreja receber alimentos. E graças a Deus foi uma época que os ninhos, meus tios já estavam grandes, já estavam trabalhando, outros terminando os estudos. E ela se apontava principalmente para atender, para ajudar os vizinhos. Era tipo uma associação assim, que a gente hace porque queremos, né, ajudar. Então, sim, tem sanidade, é obrigatório, e eu creio que é o básico que tem que ter um país, né? Bom ou malo, tu tem que ter sanidade, medicina grátis. E aqui também, tu também tem direito tu tem a tarjeta, não? Se tu já está com sua documentação e tudo, tem direito a uma tarjeta sanitária, tu leva ela, tá? Com teu nome e tudo, e um número de segurança social. E no caso de estar trabalhando, se não, eles te darão um número, porque é muito forte a assistência social. Eu creio que é mais forte aqui em Europa, assistência social, que em certos países, que ela ajuda que dá o Estado, que tu tem o dever de ir ali. Por exemplo, vamos dizer, tem ali em Salvador, La Monja Freira, Irmã Dulce.
ela se dedicou, diz que ela começou pequenininha na casinha, tomando conta de ninho, 1, 2, 3 ninhos indefesos, e hoje tem lá seu convento, né? Irmã Dulce, que eu creio que é da congregação de irmã lá de Índia, Santa Teresa de Calcutá. E tivemos nossa Santa Teresa em Brasil, que era irmã Dulce, tá? E Paulo Coelho diz que tuvo sua época de rebeldia. E quando ele era amigo de... Quando eu soube que eu leio muito suas crônicas aqui, tá? Ele colaborava com o Meu País, é um periódico nacional, tá? E quando eu comprava, vinha atrás suas crônicas, né, de Paulo Coelho. Me encanta. Comprei vários livros dele. Não tem perda, Paulo Coelho. E não me ouvido do guion de A Beira do Rio Pedra. Eu sentei e chorei. Grande, viu? Foi amigão do pensador de Brasil, nosso Raul Seixas. Tá, minha gente? Se tu não conhece Raul Seixas, tu não conhece o Brasil. Tá? Tu entra, dizem que era baiano, por sinal, gente, tá? De Feira de Santana, era lá de Feira, né? Tentando pôr meu acentinho aí, tá? Era baiano, pensador, não há uma música dele que tu não entre em filosofia e não entre em poesia, tá? Eu tô me recordando a hora, o sapato apertado dele, eu creio que era 35, não? Que era padre. Gente, se tu tiver oportunidade, como Cervantes, ler Dom Quixote, os livros de Cervantes. Leí Paulo Echeverria, não? La Jorge, muito bonito, por sinal. E alguns outros leí aqui, tá? Porque te ajuda também a aprender o idioma. E local temos o galego. Em Barcelona tem o catalão. Em Bilbao, País Basco, tem o euskera. Então, certo, tem que falar espanhol, tu aprende o idioma nacional, e dentro desses estados só entender um idioma assim um pouco à parte, viu? Só estou usando aqui para entender muito bem. E aí, ao final, tu termina falando os dois, né? Mis hijas ensinam no colégio, mis hijos estudaram o espanhol, porque castelhano é em Latinoamérica, é o espanhol castelhano. O idioma limpo se chama espanhol, que coisa porque em Latinoamérica ele entra, é como nós outros com português, o portunhol, ele tem acrescentado algumas frases. Gente, eu passei a vida toda pensando que toalete, o acento, a entonação, né, a dicção de toalete, tu já entra um pouco, tu vê que é francês. E toda a vida toalete, eu falava como se for inglês, bad, bad. Eu estive aqui estudando quando tocou a Luz Mormones, que é a igreja de Jesus Cristo, Deus Santo dos últimos dias. Eu tive meu tempo em cada igreja, né, porque é católico já conosco. E estive em Pentecostés, estive com os Testigos de Jeová, eu não encontrava, assim, quando cheguei, assim, igreja católica, não sabia onde estava, então se vinha os Testigos de Jeová às casas. E eu recordo que eu abri as portas de Jeová, saquei muitas dúvidas, inclusive que Santiago, eu pensava que era Santiago, não, é Tiago mesmo, como em português, meu papá, Tiago. Santiago é que acrescenta em espanhol de santo. Cultura aí, minha gente, um pouquinho mais, né? Então, eu estou envolvida nessa atmosfera desse aire muito eclesiástico, que o último foi papá, né? Meu padre. E tu pergunta, e como é ter um padre cura? Não é. Tu viu um padre cura? Ah, um pai cura? Não é, não está. Estava. Não estava estando. Ele assumiu toda a responsabilidade, né? Então, se eu sabia que eu teria uma vida um pouco assim, como quem, muito direcionada, não podia ser muitas coisas,
Isso, meus tios me davam coisa, mas depois eu vim saber, né, que minha avó, ela tinha contato com ele, eu não sabia nada, não podia imaginar, só me recordo daquilo que, como é esse, uma ninha criada, eu não falava, minha mãe não falava, uma das poucas vezes que perdão, gente, escutei para a paz, coisa que escutei foi, o pai estava louco, por que que quando andamos com Deus, quando oramos, quando buscamos a Jesus, quanta gente nos chamaria de louco? Porque Jesus, ele chega ali, empieza a predicar. Ele empieza a predicar e a gente não entendia por que esse homem está predicando a plano de Deus. Tá? Até que ele vai buscando o seu sequito aí, né? Seu grupo, ele faz um grupo dele. Quando depois já está com o grupo, ele empieza a anunciar o erro de Deus na terra. Não que é uma loucura aí com Israel, porque antes o mundo era cheio de deuses e deusas. Tá? A Cabala, lá, ele tinha uma religião chamada Cabala que tinha Deus, Egito, tudo, não? Deus Isis, tudo. Então, quando o Hijo de Deus vem à Terra, por que vem Jesus à Terra? Jesus vem à Terra porque estava tudo muito louco. O mundo estava muito como hoje. Gente, a gente vive vida eterna e não sabe. Estou seguro que tem gente aí tocada por Deus vivendo vida eterna e não sabe. Porque eu tenho muitas partes de minha vida que eu recuerdo. E depois a gente vai passando, se tu parar pra pensar bem, nós outros não param. Eu sempre fui muito pensadora, muito filosófica nessa coisa da vida, né? Eu sempre fui de estar calada e pensando. Eu queria essa psicologia, né? Pensando, querendo entender o intrínseco da vida. Porque a gente quer saber por que estamos, por que existimos, aonde vamos, de onde queremos chegar. E muita gente que não sabe aonde ele quer chegar. E muitos não sabem nem de onde vindo. Por que vindo? Por que estamos aqui? E eu sempre pensei muito nessas coisas. Não sei se era essa coisa. Nós outros temos um idioma interno, gente. Vamos dizer a alma. Um sexto sentido, alguns dizem. É Deus. Se tu é uma pessoa que tem muito sexto sentido, dentro das coisas, tu tem muito os sinais de Deus. Eu tinha muito sinais de Deus. Gente, eu é Joe. Y-eu. Tá? Em espanhol. Tá? Então, eu tinha muito desses momentos, assim, filosofia. Eu era muito calada e pensava. A pessoa calada, sabe por que ele está calado? Porque ele pensa muito. Normalmente dizem, vamos calar. As pessoas que normalmente são caladas, ele está trabalhando com a mente. Tá? Que ele sabendo que é o último que para é a mente. Tá? Ou será o coração? Então, se a mente, ela trabalha sola, tu diz, eu não quero pensar, mentira. Tu não pode dizer, eu não vou pensar. Eu vou ter minha mente em branco. Tenta-lo, poner tua mente em branco. Não. Pelo menos eu sempre pensei muito, me fazia perguntas a mim mesma, tá? E minha avó, ela tinha o costume de falar. Os índios, não sei se é coisa de índio, pero não é. Quando eu vejo gente aqui que a ver tá só coisa de brasileiro. O brasileiro tem costume, já me disseram, as brasileiras gostam de abraçar. Eu digo, não é escola não. O brasileiro está sempre com Deus. Viu? Os maridos brasileiros abram sola, menina. Quando eu vejo, tô lá na cozinha, não sei quantas coisas. Eu pensei que era costume de me calar. Minha avó, ela sostenha que ia ser algo. Ela representava antes. Eu tava por aí, ali na casa, daqui a pouco eu tô vendo ela, vai, tá pensando, não, menina, eu tô aqui pensando umas coisas. Ela tava pensando em alto. Sabe, quando tu pensa e abre, é porque tá pensando em alto. E me diz um senhor casamento, minha filha, vocês gostam de abraçar sola, né? Não estamos nunca sola, principalmente o indígena latino. Se ele tiver raiz indígena, nós outros temos nossas coisas. O indígena americano, viu? Com os tupiniquins, tá? Então, minha gente,
Então, eu pensava muito, coisa da vida, tá? Eu pensava, me perguntava se sabia que eu não deveria perguntar nada, não vai ser que tenha sido um amor de uma noite que passa, né? E nada, eu não perguntava. Melhor não saber, às vezes é melhor não saber, gente. Nem tem mania de fuxicar assim no passado. É melhor não saber, às vezes, que encontra cada coisa. Os mormônios, eles assim, né? Eles têm o permisso nos Estados Unidos. Os. Consta que eu tenho um na família. Eu tenho um parente da família que ele é mormon. Tu crê, minha família toda católica em lá. E temos um primo que ele e o de uma prima, neto de uma prima, é mormon. E minha, como foi isso? Ele disse, da Igreja de Jesus Cristo. Eu disse, mormon, mira, caiu um na família. Me perguntou eles lhe perguntam, passado, eles têm o permisso de ser a ancestralidade sua. De saber buscar, encontrar a vida dos seus ancestros. Quem foi os seus ancestros? Então, sim, Estados Unidos e América, vamos dizer assim, não sei né, aqui na Europa se tem alguma religião, então se é luz mormônios que tem a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Parece até minha igreja com mais nome. Então, aqui se chamam os mormônios. Eles, o D2 em 2, jovens, normalmente, eles, antes de ser universidade, preparar a universidade, eles saem pelo mundo, os dois chavalinhos aqui dando trajado, falei a Bíblia em sua casa. Assim me encontrei com um. Não, eu encontrei com dois Helder aqui, chama Helder, anciano. Porque eu tinha saído, estava com uma amiga minha de Honduras. Ela abriu uma cafeteria. E tinha me contado, não sei o que foi, em sua história, de uma história dela, não sei o que tinha passado. Eu saí dali chorando. Eu assim, eu sofro demais. Não era nada muito malo, mas era uma situação me pungo na pele demais, sabe? Eu não sei porque eu não fiz papel de atriz. E sempre chorona. A família chorona. As primas, quando começava a contar algo, estava toda sentada, quando via, estava toda chorando. Então, assim, elas sabem, as primas sabem do que estamos falando. E, gente, então, ela me contou. Ele estava inaugurando cafeteria e tudo, estava feliz e contente, mas se chateou com a coisa e passou a me contar. Eu não fico assim, não sei o que, ela estava arretada. Eu digo, não fica assim, isso aqui. Depois eu me fui e empecei a chorar. Eu me aguentei mentre estava ali com ela me contando suas histórias. Aí lá vou eu, a casa. Quando eu vou andando, me encontro com dois javalinhos. E se bateu aí, o Senhor fez encontrar com eles. E eles falaram comigo. E aí eu aproveitei para ir me entrando em teologia, porque estou estudando, gente, tá? Eu não... o Vaticano, normalmente, a sensação que tem mais homens, é de homem. Eu não sei quem meteu na cabeça da Igreja Católica só homens. Esta é da linha de Pedro e tu também vai poder estar aí. Aquela que queira ser sacerdote, cada dia é uma lição, gente. Eu estou dentro, cada dia dando coisa. Tu vai trabalhando, tu ajuda as pessoas, tu se ponga no lugar dos demais. Estou na preparação para as coisas de Deus. Tu quer saber se tem, né? Chamar tu, a vida te dá sinais. E pode ver que tu tem uma vida um pouco particular. Minha vida foi um pouco particular, sim. Não vê, gente. Mira Moisés. Não comparando mal, Moisés, tá? Todo um profeta. Só tu viu as áreas da casualidade que eu vi também, tá? Pero, falou contigo o Espírito Santo e te digo, a vida do povo de Moisés tinha que ser criado no palácio. Quer saber mais? Leia. Tá por aqui, ó. Início de Êxodo, essa história de Moisés. E o Senhor empieza já querer que o homem na terra empiece a falar coisas dele. E Moisés dizia, eu não tenho facilidade de palavras, Senhor. Eu sirvo para tudo que tu queira. Pero para predicar, para falar, é melhor minha irmã, Aaron. Bonito nome, não? Aaron, primeiro sacerdote Aaron e sua família.
filho de sacerdote, sacerdote é quem tem mesmo direito de estar aí, por detrás, assim, me vendo. Os demais também, se é filho de coisa ligada à família, tá, deles, melhor, porque Deus puxa, isso é como filho de médico, médico é, filho de ferreiro, ferreiro é, né? Então, é aquilo que eu dizia, vixe Maria, quem é brasileiro sabe o que é isso. Ave Maria, tá? Então, eu me perguntava, aqui não há nada de meu pai. Porque o Senhor, quando me viu preparada, eu agradeço a Ele, está em minha vida sempre, gente. Porque eu ia muito à igreja, ia final de semana, a festa, as coisas dos jovens, grupo de jovens, tinha música, nós outros íamos, quem vive lá em Pernambués, sabe? Quem viveu, porque a hora eu creio que já não há isso. A igreja já não tem mais espaço, gente, que câmbio, tá? Antes era grande, tinha um jardim novo, árvores, tá? Para fazer as festas, porque São José Trabalhador, o patrão, então, 19 de março, eles fazem a festa do patrão, traziam karaokê, orquestra, e toda aquela juventude, que bonito a vivência em Deus na igreja, não? Então, nós vivemos todo isso. Final de semana, a gente só ia para a igreja ali, que eles tinham coisa para meninos, gincana, essas coisas. Tinha um jardim enorme. Então, vemos ali, o bairro agora está, que não tem mais um espaço. Depois da crise, marcharam todo mundo para ali, tá? E muita gente de novo, nova imigração de novo, que não sei para que necessita de nova imigração em Europa, minha gente. Europa está envelhecida. Tá chegando a hora, Trump é uma desculpa. Dizem que Deus escreve certo por de linhas erradas. E aí está, mete um Trump, porque se não é Trump, está chegando de novo, de volta, essa cepa de herência espanhola, de ancestrais espanhola, ascendência de Espanha, portuguesa, tudo está vindo para a Europa. Levar, vete, que senão vocês não vão, porque estão vivendo bem, é por ali que os europeus que migraram por ali, hicieron América, só entender a família bem, só entender. Eu tuve em frente de casa, Dona Eulina e seu José, eles eram panadeiros. Era de Espanha, tá? E era uma família bem, mas num bairro que lá a gente come muito pão. Então, ela era brancona, alta, era uma pareja peculiar, ele era um pouco mais pequeno que o seu José. Então, não tinha nenhuma panaderia, depois abriu outra, tá? Ganharam dinheiro, que era gente imigrante, tá? E a gente cresce, né, assim, quem sabe das histórias. E Deus manda, quando tem chamado, Deus chama, tu manda para conhecer o porquê. Tá? Muita lenga-lenga já, assim. É porque, gente, eu tenho que ver onde está minha lupinha. Porque eu tô com palei agora. Sim, com Moisés. Tá? A palavra se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele mesmo dia, o faraó deu esta ordem, a luz capataz. Isto disse o Senhor, Deus de Israel, derra e a me pôr para que celebre uma festa em el deserto. Eu, faraó, digo, quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e dê ir a Israel? Tu sabe que Moisés lutou, Deus lhe deu uma missão, a liberdade do povo de Israel. Por quê? Porque daquela época dos faraós, o povo, ele trabalhava. Não havia moneda, gente. No início, estou falando do início dos tempos, não havia moneda. Lá a gente trabalhava normalmente para câmbio de comida. Eles cuidavam de trigo e recebiam na porcentagem. Na Bíblia está tudo isso, né? Não sei quantos ardos de harina, de tudo. Ainda por cima, se não trabalhava bem, eles creiam-se no direito, tá? De fora branco ou negro, porque tinha eles, os chefes, os faraós, o resto era tudo povo. O povo trabalhava de rio e tudo tu tinha que dar sistema de governo. Foi o primeiro sistema de governo, praticamente, que depois vindo se chamar realeza, não sei o quê, e antes chamava faraós, seus palácios, tudo pagava imposto.
tá? Ainda por cima, trabalhava para ele, ainda pagava imposto, se tu queria sacar algo, essas coisas, de herreria e tudo, tá? E muitos trabalhavam grátis, por comida. Esse foi o início dos tempos. Não existe isso que o branco, o negro, porque foi escravo, mentira. O povo negro foi o povo poderoso, minha gente. Tá? Aquela zona era a zona de dinheiro. A gente de dinheiro era negra. Tá? Nascia na zona de África, era a zona, ele era negro. Entende, minha gente? Mesmo tendo branca, porque é maioritário, tá? Digo eu. E ainda por cima, porque a gente tem que estudar e saber. Então, se quando houve, eh, quando os europeus, isso é história, tá? Não sei nem se eles dão hoje. Na minha época, eu tô vendo que estudar muito, tá? Eu estudei tanto em minha vida e eu parava de estudar, eu era fanático por estudar, eu queria saber, pois essa história de minha cidade, Ano Sigro, pintor, escultor, gente, eu não sei nem como ter minha mente para isso. Quando eu conheci o alemão, eu creio que isso namorou mais da minha cabeça. Aí a gente quer ser, eu também sou assim, viu? E me dijo, como tu sabe tudo isso? Isso é coisa de universidade, minha filha. Eu digo, ai. Siglo, ano, pintor, escultor. O que sabe que a igreja de São Francisco pintavam daquela, deitados. Ah, com os palos esses deitados, com azeite de balena, aquilo tudo colorido que tu vê ali na igreja de São Francisco, no teto, é a coisa mais maravilhosa. Trabalhavam com isso. Gente, o homem estuda porque quer. Busca Deus, Deus da inteligência. Tu sabe que naqueles tempos não havia assim universidade. Havia autodidata. Einstein foi autodidata. Muito, eu tive um livro nas mãos dos inventores, tá? Muitos deles dizem que ele não ia nem muito ao colégio. Sabe por quê? Tem uma inteligência tão grande que diz que ele, às vezes, lá a inteligência, eu tenho esse costume assim, viu, minha gente? Às vezes, o homem tinha que derrar da base, porque a base, às vezes, te encasilha. No colégio, segundo eles têm umas estruturas e o que deve ensinar, hasta quando, isso e aquilo. Depois é outro grado. E a gente que tem necessidade de saber, como o João, já queria saber mais. Tá? Eu gostava de biblioteca, essas coisas, nos reunirmos. Para estudar, eu tinha curiosidade. Isso que a gente dá é Deus. Tá? De saber. Eu tinha que saber. O que é que eu quero saber? Que era para isso que passava os outros. Então, tá. Eu te pergunto, eles acham tudo isso, como foi a história que construíram tantas coisas, minha gente, que se tu vê como construíram as pirâmides, como pintavam, com azeite de balena, como assim todas aquelas colores, é precioso. Quem vai à Saúde de Bahia, que entra na igreja de São Francisco, ela tem lâmina de ouro, ela é toda laminada de ouro, tá? Então, o teto tem um tipo de pintura de arte, tinha que saber ali o pelourinho, porque histórias antigas, de costumes e tudo, meu Deus, ano. Tu me pergunta, oi, praias, como, por quê, quando. E tu diz, por quê? Por que você foi aprender história da Bahia? Eu digo, eu nem sei. Eu não conheci meu marido, não foi. Meu marido já vivia ali, não era turista. Tinham me dito que passar isso, né? Então, te digo, as ganas de saber, ganas de conhecer. Tu não é obrigada a ir à universidade se tu quer saber. Porque os primeiros homens, quem dava capacidade, era a curiosidade do homem e Deus. Aqui tem receita de coisas que Deus dá. Aos escultores, os arquitetos, tudo. Medida, igreja tal, templo tal, tanto. Tá? Ele dá tudo, Deus, como o homem tem que ser, gente. É simplesmente busca Deus. E aí te entra a gana de estudar e saber. Tu chega a querer mais, a tua mente lhe leva ao saber. É assim. Tá? E um homem, para chegar à universidade, ele tem que ter curiosidades. Senão ele não faz nada.
as ganas, e quem te dá é Deus. Tá? E na história tu vê cada construção, cada coisa feita pelo homem. Foi marciano que tu veio aqui? Sim, pode ser Jesus, pode ser marciano. Jesus disse que o reino dele não era daqui. Quem nos disse que havia outro reino? Outro sistema que se ele terra? Jesus. Tu escute. Vou ler aqui, ele diz, meu reino não é esse. Quando vai levar ao ditador, o ref de Estado, o ref de... Sim, aquela era mais ou menos na mescla, que era romano, né? Ao César ali no Egito. E vai a Pilatos. E quando o interroga, uma das palavras que ele diz, o homem não se dá conta. Que na verdade não somos daqui. Tu se vai e nasce em outros planetas. Continua a evolução. É importante você buscar Deus. Tu, segunda, é o verbo. Você, tu, que dizemos tu. Brasil não se diz tu, não se deve dizer tu. Primeira pessoa, lá. Você. Tu é segunda. Então, aqui se diz tu. É só para liar a coisa, viu? Então, porque na verdade se parece muito. E eu não sei, porque eu até ouvido certas coisas, eu digo, por que eu sei isso? No japonês já sei, era tuete essa área. Não é fácil assim, não. É? E aí coisa que tu, aí, tem assim um manejo, né? Então, eu tinha curiosidade de saber. Pero esta curiosidade de minha vida, eu não me permitia. Era eu, meu Deus. Era como se, cala-te, não diga nada, não pergunte. Não vai ser, meu Deus do céu. Aí que tomar a vida assim. Por quê? Porque os ninhos têm esse mundo, minha gente. Eu tinha meu mundo. E eu estou segura que tu também tinha esse mundo. E aí, ninhos que ele se pergunta, não pense que o ninho que tem sua família, papai separa, mamãe separa, eles não dizem, eles vivem aquilo também, eles vivem tudo isso. Agora eu sei. Agora eu lo sei. Jerusalém é a cidade que nos espera de Deus. Tá? E nós hoje, os meninos, temos nosso mundo e nossas perguntas. Muito não lo hacen, pero se pergunta. E eu falava com Jesus. Eu orava a Jesus de pequena. Então, essa coisa aí de bondade tinha na família. Pero, também que eu tinha minha avó chamada Santa, tá? Pero, um padre chamado Tiago, todo um patrão de Espanha. Toma lá, entendeu? Tu pensa que é fácil? Um menino se pergunta, tem preocupação de não perguntar muito, não vai ser. A gente indaga demasiado, pero... Aí quando minha mãe, eu já sabia. Aí minha mãe, algumas coisas, minha avó me soltou assim, né? Outras eu corria no aire. E ela me contou algo assim pouco, eu sabia. E eu te digo. E uma das, porque o escura, eles só não entendem outras profissões também. Tem muitos que entram e ele continua a estudar, porque tempo tem, né? Estudar as coisas de Deus, estudar de tudo. Aí alguns que são, a profissão mais culta são a de sacerdote. Que eles sabendo. Se não tem tempo, eles têm que lidiar com as coisas de Deus, não se de Deus, né? E ao mesmo tempo eles solem ser a profissão em sua área, né? Então se não estão aí, muitos correm, estão na igreja, outros estão aí fora. Eu conheci um senhor que ele estava casado com uma senhora, ele trabalhou, depois deixou a igreja para casar. Então, assim, eles levam um ano, eles estão estudando, né, a teologia, vão ao Vaticano, a maioria deles, né, que nem todos, creio que deve ser caríssimo ir para o Vaticano, né, apesar de que nós outros, o ser humano, o mundo, na verdade, ele dá, com sua ajuda, sustento à igreja, ajuda muitos eles, é importante, porque hoje
Só aqueles mesmo que tenham tocado por Deus, minha gente. Está cada dia menos, no fim dos dias, estamos vivendo os dias do Apocalipse. Começou no 11S, tá? Fez a hora anos, as Torres Gemelas, tá? E isto está na Bíblia, tem o fanatismo, tá? E muita gente pensou que estava tendo uma história, uma película aí que diz que ele diz, está se acabando o mundo. E aí a vida eterna é que reempieza um antes e um depois. O mundo teve um câmbio. Gente, olha, eu trabalhei aqui com a Avon, porque eu não sei da parada. Eu ia pra cafeteria trabalhar, ajudar, tá? E vendia Avon. Quando eu sou, tem Avon aqui, eu não posso crer, tá? E vinha direto dos Estados Unidos. Direto dali, ó. Quando o 11S, o mundo comercial nos Estados Unidos, houve um câmbio muito grande. E passou a levar a Rússia, de Rússia, na central, vinha para quê? Tá? Muitas coisas sacou, porque aí produções que foram dos Estados Unidos, entendeu, minha gente? Houve um câmbio no mundo desde aquela. Entrou a época do Apocalipse. Estamos vivendo no Apocalipse. Os cientistas disseram que o mundo está agotado, minha gente. Cuide das plantas. Tenha árvore, tenha pátio. Corra, ajude, molhe as plantas, árvores, porque tudo está. E a lo mejor temos um câmbio e não nos enteramos. Por quê? Porque às vezes eu paro pensar em situações, etapas de minha vida. Eu de pequena vivendo em Brasil, nunca imaginei hoje estar em Espanha quando eu tinha que estar em Alemanha. A vida é assim. Pero eu tinha que missões para ser. A escaladinha, a história caladinha de minha vida. Então, a Alemanha já está quase tudo hecho. Mas os países latinos não tem muito, que assim, porque tem muita gente, se pariram muito. Eita, essa coisa do sangue quente latino em Espanha, né? Eu estou hoje, porque eu estou gripada, minha gente. Eu estou aqui, e o corpo a gente fica mais. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e derrie a Israel, disse o faraó. Não conosco ao Senhor e não derrarei ir a Israel. Disse o faraó, eu não conosco o Senhor, ele está falando de Deus, de Alá. Tá? Seu idioma é Alá, Deus. Eu não conosco o Senhor, porque eu vou deixar ir o israelita. Por derrarei ir a Israel. Era um sistema de governo, né? 3. Eles lhe disseram, o Deus de luz hebreus se nos ha aparecido. Situava assim, né? Como aqui, o Deus de Espanha, o Deus de não sei o quê. Vamos dizer que daquela havia muitos deuses. A um estava, eles já falavam assim, porque a um estavam muito na época deles deuses. Jesus não tinha venido à Terra. Estamos no Antigo Testamento. Gênesis é o Antigo Testamento, início das coisas, da vivência do homem na Terra. Entendeu? Antigo Testamento, Jesus a um, diz que ele vino à Terra em outra, como um homem, mas não vindo como hijo. Quando ele vem como hijo, é porque ele já está para receber seu galardão de rei. Foi uma aprovação para a vida dele. Está pensando, Deus? Diz, como vai ganhar Deus que dentro do próprio hijo? Homem, os padres têm que poner todos os filhos. Se tu não dá ali em casa. Aí alguns que no Brasil dizem, menino, palo torto, não tem jeito, mas o Temer não desista, porque um dia ele vai chegar à idade adulta. Tudo passará. Seja como seja, ele vai chegar um momento de sua vida que ele vai pensar, meus padres me disseram, bem que me disseram, viu? É dever. Então, sim,
e derrai a Israel. Não conosco ao Senhor, e não derrarei ir a Israel. Porque ele vai derrar, ele dijo. Eles lhe disseram, eu digo de luz hebreus, se nos ha aparecido. Por que diz assim? Porque havia deuses. Recorda, Deus Ísis, Vênus, tudo isso, né? Então, e diz, quem é? Não conosco o Senhor. Então, Deus vem, né, com a gente sinalada que são os hebreus, os israelitas, tá? Deixa que vayamos ao deserto, a 3 jornadas de caminho, para oferecer, em espanhol, sacrifício ao Senhor, nosso Deus, não seja que nos castigue com peste ou espada. Houve muito peste daquela, viu, gente? Deus nos proteja. O 4 do 5. 4 do 5 é versículo 4, capítulo 5. Gente. Sim, estamos Moisés e Araão ante o faraó. Moisés volve a Egito. Olha, minha gente, assim, eu tô daquela, né? A ver. Moisés, eu tô lá na frente. Aparecido ao Senhor, Deus de tus padres, Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. E o Senhor prosseguiu. Mete tu mano em o peixe, já leí. 10. Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho facilidade de palavras, já leemos. Vamos aqui ao 19. Tu hablarás a ele, ponderás as palavras em sua boca, eu estarei em tu boca, la suya, la do irmão, seu irmão, Arão. Moisés volve ao Egito. Moisés volviu a casa de Jetro, seu sogro, e disse, deixa minha marchar e vou ver a meus irmãos que estão em Egito, para ver se todavia estão vivos. Jetro, ele, na verdade, tinha que hablar também com Arão. Porque ao final Deus manda Arão, porque Moisés disse, é por isso que eu me perdi, porque eu tenho explicação, aí vou parar lá na frente, mas os capítulos estão para isso. Deus faz as coisas tão perfeitas, é aqui, ó. Isso aqui é mensagem que Deus deu ao homem para escrever. Deus é tão perfeito que ele põe capítulo e versículo, não parágrafo. Cada parágrafozinho tem um versículo. Já é uma ensinança. Tá, minha gente? Mira, o 19. O Senhor havia dito a Moisés em Madian, anda, volve ao Egito, porque há morto todos os que queriam matar-te. Moisés tomou a sua mulher e a seus filhos, os montou em um asno e se foi a Egito. Asno é como se fosse um cavalinho, um burrico, levando em sua mano o bastão de Deus. E o Senhor lhe disse, em eu caminho a Egito, recuerda dos prodígios que lhe he posto em tu mano. Me emociono. E que tens que hacer delante do faraó. Eu endurecerei seu coração, de modo que não deixará sair ao povo. Mira bem, o Senhor disse, ele vai estar com o coração endurecido. E quem endurece? Deus. Tá? Aí já explicarei os outros porquê. Diz, como Deus vai contra ele mesmo? Não vai contra ele mesmo. Deus sabe tudo. E o Senhor lhe disse, em eu caminho a Egito, recuerda os prodígios que he posto em tu mano, e que tem que hacer delante do faraó. Eu endurecerei seu coração de modo que não deixará sair ao povo. 22. Tu dirás ao faraó, isto, disse o Senhor, Israel, és meu filho primogênito. Isto disse o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Recorde que um deles tinha o nome de Israel, tá? E outro eu creio que chamava Judá, um dos filhos, antes de dar nome a essas cidades. Tá? Ele diz aqui, eu endurecerei seu coração de modo que, e no 22, número 22, versículo, tu dirás ao faraó, isto disse o Senhor, Israel és meu filho primogênito, primeiro filho, primogênito. O último, o pequeno, o caçula é Benjamim. Primogênito era quando queria dizer meu primeiro filho, o maior. 23. Esclarecerei. Te digo que deixes salir a meu filho para que me sirva. Se não lhe deixas salir, eu matarei a tu filho primogênito. 24. Grandes versões bíblicas
Ei, uau! Ah, o leão. 24. Em Brasil, normalmente é época de Semana Santa, Navidade, eles contam essas grandes películas, era gastos, essas películas. Por o caminho, donde Moisés passava, lá noite, o Senhor se lhe apresentou para dar-lhe morte. Então, Séfora, aqui tem o nome de uma empresa, chama Séfora, tomando um pedernal afilhado, cortou o prepúcio de seu filho, Séfora, e o arrojou a seus pés, dizendo: vamos ver, será uma mulher? Eu, Senhor, por o caminho de onde Moisés passava lá noite, quando tu quiser esclarecer algo, tu volve a ler, gente, quando tu tem dúvida, né? Lá noite, o Senhor se lhe apresentou para dar morte a Moisés. 25. Então Séfora, tomando um pedernal afilhado, cortou o prepúcio, eu creio que era a mulher de Moisés, veremos, né? Cortou o prepúcio de seu filho. Daí nasce a história. E o arrojou a seus pés, dizendo: esposo de sangue eres para mim. 26. E o Senhor lhe derrou ao dizer ela, esposa, esposo de sangue em razão de la circuncisão. Capítulo 4, viu, minha gente? Lá pelo 22. Versículo 22. Tu encontra como empieza a história da circuncisão. É a primeira vez que usted abre e habla dela. Séfora, a mulher, vene uma matar Moisés. La mulher de Moisés lo livra de la morte. Diz: esposo meu eres. Cortou o prepúcio do filho e oferece ao Senhor. Em que parte é? Estamos por o caminho de onde Moisés passava lá noite, aqui o 24, né? Esposo de sangue eres. Do 25, para mim. E o 26, e eu, Senhor, lhe derrou ao dizer ela, esposo de sangue em razão de la circuncisão. Aí empieza, ela oferece o prepúcio do filho pelo marido. O homem, minha gente, não sabe quanto a mulher é importante em sua vida. Ela. Mira o que diz o 24. Por o caminho onde Moisés passava lá noite, e o Senhor se lhe apresentou para dar-lhe morte. O 25. Então Séfora, a mulher de Moisés, tomando um pedernal afilado, será um cuchillo afilado, cortou o prepúcio de seu filho e o arrojou a seus pés, dizendo: esposo meu de sangue eres para mim. Já tinha filhos com ele. E o Senhor lhe derrou ao dizer ela, esposo de sangue, em razão de la circuncisão do filho. E aí desistem de matá-lo. E o Senhor disse a Arão, o 27, sal ao encontro de Moisés em um deserto. Foi, e quando lhe o encontrou em um monte de Deus, como se chama o monte? Líderes da igreja online. Como se chama o monte de Deus? Hebron. O monte Hebron, não. Monte de Deus. Tem o nome. Seguramente está ali até hoje. Cuidado que parece ser que Turquia antes se chamava de outra forma, viu? Alguns nomes foi cambiado. O monte de Deus, Hebron.
Mas tu pergunta que seguro que eles sabem. Tá? Então, por eu caminho de onde eu moro, aqui é o 26 versículo, quando tu se perde, tu vem aos versículos. E o Senhor lhe derrou ao desir ela salva a vida de Moisés. Eu disse a vós outros que Moisés volve à sua terra, e o Senhor se adelanta a Arão e diz a sua irmã, vai encontrar-se com sua irmã no deserto. E o Senhor disse a Arão, sai ao encontro de Moisés em o deserto. Foi, e quando o encontrou em um monte de Deus do Bezor, o Monte Hebron. Tem o costume em Israel de dar beijos assim, né? 28. Moisés contou a Arão todo o que ele havia dito ao Senhor ao encomendar-lhe. Não tinha dito, ele vai ao encontro do irmão, pede ao sogro, porque ele vai encomendar-lhe o quê? La missão. E todo luz prodígio que lhe havia ordenado. 29. Moisés e Arão partiram e reuniram a todos os ancianos de luz israelita. O 30. Arão lhes referiu todo o que o Senhor havia dito a Moisés. E isso 29. Moisés e Arão partiram e reuniram a todos os ancianos. Se encontrou com seu irmão e foram se reunir com os ancianos de luz israelita. Arão lhe referiu todo o que o Senhor havia dito a Moisés. E hizo prodígios em presença do povo. O prodígio era o bastão, tudo isso. 31. O povo creiu e compreendendo que o Senhor havia visitado a luz israelitas e havia visto sua opressão, se prostraram e adoraram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Gente, eu vou quedar aqui, porque temos explicação. Isso é história antiga do mundo, relatada por Deus. Ele expõe num livro. Tu diz, e por que relatou Deus? Porque, claro, Deus sabia tudo. Deus mandava mensagem aos profetas. Os profetas tinham o dom de receber, como Moisés. Eu sou uma profeta. Quem vê as arras de Deus no mundo celestial de Deus tem missões, tem um chamado, tem como mandar uma missão no mundo. E me vi Jesus e Maria no céu pondo na mão do Pai. Deus não tem diferença entre homem e mulher. Tá? É importante explicar a palavra de Deus, porque a gente que lê não entende. Quando eu leí daquela, foi o chamado meu encontro com a Bíblia, assim, não tinha capa nem nada. Tá? E eu já tinha sinais de que tinha na sangue do homem de Deus. Aí eu me encontro com a Bíblia, com a Dona Maria, mãe de Miriam, e a danadinha. Uma delas é do Caputino, a pequena, Benjamina, Siete Munha, e Augusto e Miriam, não, tinham que estar na igreja com a Eliovânia, minha amiga, hoje. Claramente, eles já me encontrava com ela, não? As mamães delas iam, era praticamente beata da igreja de Dona Maria. Minha avó, ela não, minha avó, ela fazia o bem. E vai sendo sinalado, mas eu sentia a necessidade de ir à igreja. Esses são sinais do coração dentro de ti, que Deus falando contigo. Eu me sentia bem. Me recordo, irmã Paula, era espanhola, irmã Cândia dos Países Baixos. Irmã Paula era igual que os espanhóis, feliz, contente, festa. Ela fazia, nós outros gostávamos de estar na igreja, no mundo jovem. Nessa igreja, ali aprendíamos, datilografia. Tu terminava os estudos, já ia para o 2º grau, tu já tinha que aprender datilografia. Eles cobravam algo irrisório, muito barato. Um valor representativo. Eu creio que vamos dizer assim, se era 5 euros, era muito. Solo mesmo para dizer que pagou algo.
Aí eles tinham parte nas igrejas separadas, que era para nós outros, no bairro, aprender a datilografia, costura, de tudo, minha gente, ali. Tudo na infância muito bonita e metida na igreja. Era Jo e minha prima Rosana. Ela estudava quase no mesmo grado que eu, porque era do mesmo ano. Tá? Ela nasceu meses antes que Jo. Ela é de agosto. Depois que eu sou de março, nasci primeiro com ela, ela nasceu em agosto. Rosa, sua família, bendiciones, tus niñas, tus niños. A avó, ela, tua netinha mais linda. Dani, toda a minha família, tá? Então, minha gente, era Jo e ela junta. A dona tinha uma sorte. Ela encontrava, se teníamos nós outros íamos juntas, tá? Se tinha que encontrar dinheiro, eu passava na frente, ela ia. Eu qualquer já andava pelo chão mirando. Me recordo. A gente ia para a igreja junta, era fazer muito, tanto quando ela ficou enferma, ela disse para passar o IVA se for de outro. Era como irmãs gemelas, tá? E ela foi muito precoce na idade dela, na adolescência, na puberdade dela. Foi mais precoce do que Jo. Jo, mesmo que fora precoce, eu tinha que deixar a minha precocidade de lado, porque aqui... E te digo, Daniela, bendiciones, a pequenininha, coisa muito linda. Não la vi, eu vi, mas não vi. E la nena está uma mulata linda. História de amor que minha prima teve. Um moreninho, meu Deus. Tá? Bom, felicidade e bendições, minha gente. Tudo passa. Tudo passa. Os pariloqueiam, e isso e aquilo, menina. Tudo chega. Vamos entrar pelo 5. Moisés e Arão ante o faraó. Porque agora, esses irmãos assim, ó, Arão, sem comer nem beber de la história, Moisés lhe pôs na história, lhe comprometeu a irmão. Deus habla com Moisés, aparece a Moisés para levar, dar a palavra, né? Hablar assim coisas ao povo e ajudar o povo. Ele teve muitas missões grandíssimas, Moisés, de salvar o povo do Egito. É muitos, os muçulmanos creem muito nele. Tá aí escrito para eles é um profeta, né, de Deus. E ele disse, um me disse que ele crê que muitos deles creem que Jesus foi um profeta, mas não crê que Deus foi capaz de mandar o filho dele à terra. Eu digo, por que não? Porque Deus faz, eles passam. A igreja deixa o escuro ali, sem casar, sem nada, sem viver, e o escuro depois vão casam. Dão lição de vida, não sabe o que é ter família. Toda vez assim, aguante isso e aquilo. Hoje em dia eu creio que eles já são mais suaves. Porque Deus dá exemplo. Ele manda teu filho ver. Ele manda não. O filho quer venir. Ele vai romper com tudo. Tá? Porque, gente, agora falando aqui entre nós outros, vamos dar começar o babadome, gente, para a bonequinha de Sofia. Mesmo que um grande, mesmo que um grande solo em tamanho miniatura. Aqui Sofia me uno, empieza tudo assim no gantilho, ó. Corrente. Nesse caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, eu faço com o negócio errado. 11, 12, 13. Tenho 2 pontos, 2 vírgulas aqui, então assim. 14, 15. Eu tô fazendo, tenho que comprar um número. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu não sei. Em Brasil eu comprava, tinha tudo, já vinha perfeito, o ponto já. Mas aqui tem o número 3, como se fora de bolilho. Sim, aprendi a fazer bolilho, tu crê? Que coisa mais maravilhosa, minha gente. Ó. Aê, mulher rendeira, aê, mulher renda, eu te ensino a fazer renda, tu me ensina a namorar. Aê, mulher rendeira, aê, mulher renda,
Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Eu me pus a cantar e não tô contando os pontos. Pera, aqui deve ter uns 30 e pico por aí. Tá, porque vamos fazer isso aqui, ó, hein, para amarrar, né? Cadê o baby? Tu crês que dá já no olho dele? Vamos fazer um pouquinho mais. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, gente, se eu não me puser a cantar, tu conte os pontos, viu? Um crochê é importante tu contar. Vamos fazer um babador para ele, tá aqui. Me pediu Sofia. Isso foi um encargo de minha neta. Vovó, eu quero. Os netos, nós outras vós que estão com eles, para eles é como uma super heroína. Meu neto pequeno também me pedia de tudo. Tudo é comigo. E Sofia também. A avó, eu quero um babadu, porque ela vê que eu costuro, ando com tela, ando com ponto e tudo. E ela ligou uma coisa com outra. Creio que minha avó pode ser um babadu. Não se preocupe, minha filha, é para já. Então, é para poner aqui, ó. Que ela está com o baby van. Eu creio que tenho lá na minha habitação, porque ela bagunça a minha habitação. Tá, gente? E eu, assim como estou, as coisas aos poucos. Porque não pense que esse folho. Olha. Eu creio que é para esse danadinho aqui, ó. Dia dos nenos e tá gripadinha a mandarina. Então, se ela que descanse, né? Porque ela canta, ela é muito alegre. Não? Mira, vamos a ver que ela me pediu um babador pro seu bebê. Olha. Tu crês que já dá, minha gente? Tamanho, momento social. E um pouquinho mais. Me gusta, eu digo sempre, é melhor sobrar que faltar, né? Um pouquinho mais. Que é para o bebê. Ele não se preocupe, eu prometi a ela, eu disse, aproveito e ensino, né, minha gente? De Sofia. Então, assim, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Minha gente, para não contar tudo, vamos fazer assim, vamos medir. 10, 20, 30, quase 40. Vamos aqui. 36, 37, 38, 39, 40. Todo gantilho que eu faço sempre é assim. Eu faço sempre com uma correntinha, assim já aprendi. Tem gantilho irlandês que é muito bonito. Eu trabalhei com ele, eu vendi coisas com ele. Ele é lindo, o irlandês. E também vamos dar. Aí eu vou ter um curso à parte para ser calcetina e tudo. E eu vou ensinar de frio, uns 40 aqui, viu? Porque para amarrar eu vou pôr um pouquinho mais, porque essa Sofia vai dizer a mim, avó, tu não é tio bem? Ganhou Ivan. O Ivan, tu não é, ganhou a avó lá. Aí se for pequeno, ela vai chatear, porque não vai ser que queira meter nas outras munhecas também. Então, se vamos deixar que o de bebê, o pequenininho, ele cai um pouco mais. Então, se vamos aqui a hora, olha, vamos fazer assim. E aqui já, quando me ensinar, eu faço já diretamente. Corro um, sobra um e eu já corro daqui, olha. Para fazer o ponto alto. Tem gente que para empiezar a volta, ela faz tipo 3 correntinhas e empieza. Olha, minha gente. Ponto alto. Para dar corpo. Eu vou fazer como se for uma cianinha. Tá? Esse aqui é como se for uma cianinha para amarrar. Eu creio que eu vou deixar mais ou menos assim, nesse grossor. Na ponta do amarre. Esse. Porque é para beber. E isso tu faz em grande. Só é aumentar a corrente, né? Então, assim. Gente, assim, a gente tem esses familiares assim, que fala pro irmão,
Então, se Moisés, como não sabia a vida mesmo, né? Como não era muito bom passador, não tinha muita lérica, tá? Palavra em termos de dom de hablar, de ser palestrante, né? E assim sucessivamente. Porque eu tenho que fazer, eu lhe prometi. Então, se tu já aprendeu, vamos fazer agora, depois continuaremos. Entendeu, minha gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sofia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Minha gente, aqui, ó, pra quem não viu do início, para fazer a tortilha espanhola. Em Brasil comemos muito a francesa. Minha avó gostava de fazer a francesa com regina. Meu Deus, que coisa mais rica. Ela não leva batata. Tu pode pôr carne, omelete, né? Pode pôr camarão. Pode pôr de tudo no meio. Riquíssimo. Chama omelete. Incluso é francês o nome. Mas a gente diz omelete. Esta é a tortilha espanhola. Leva batata. E ela levou outro dia, eu ensinei que pode comer ela pura. A gente tem nesse sítio que tem ela assinada, que a gente que não gosta com regeno. Porque leva cebola, tá riquíssima, finita, cortadinha pelo meio, viu, minha gente? O acredito que eu ia dizer hoje. Pode levar chouricinho finito, cortadinho, cebola e chouriço. E ela jardineira com pimentão. Cebola, chouriço e pimentão. Diz um já. Tentar fazer aí. Tá? Se quiseres mandar a foto para mim, WhatsApp. Dirão alguns, já se tu tem que dar receita de novo. O ovo e batata, gente, mexer, olha, tá vendo aqui? Vamos fazer de conta que aqui é o ovo, que tá aqui, nesse líquido. Tu já jogou aqui umas 4, mínimo, 4, me disseram que fizeram até com 2. Na época aqui, que toda uma família, eu digo, eita, tu tá exagerando. 4 ovos inteiros, vamos dizer mínimo. Tá, ó, bate, se for com ouro também. Tu vai mesclar, não hace falta bater como se fosse um bolo, um cake, bolo, cake, não. Tá? Aquela, chegar a fazer esponja, não. Tu tem que aí unir o ovo e lá, clara, viu? Não vai bater como se sacar espuma, como se for pro cake, não. Tu vai, depois de uma coisita assim, de 2 minutinhos, tu já é muito, tá? Que tu viu que tu mesclou bem a gema com o ovo, a batata está no fogo, cozinhando, freio cozinhando, não deixa freir como for batata frita. Tu quando vê que a batata tá cozida, tu escorre o azeite bem escorridinho, tá? Corre a parte da batata que está escorrida, tá? Preferente um rato para sair bem escorridinha, num escorredor de espaguete ou de arroz, tá? Dá igual de plástico, de alumínio ou de inox. Tu escorreu a batata aí, corre, ela já tá aí, escorrendo, todo o azeite, não pode ter nem azeite. Não é azeitosa, viu, minha gente? Pois tu vê que já se foi aí, tem gente que seca, mas não hace falta, tá? Porque esse pouquinho que queira aí, mas não deixa azeite na batata. Mete no ovo que tu já bateu previamente e faz assim, ó, mexe um pouquinho para unificar, tá? Aí se tu quer, tu pode pôr, fazer sem nada. A gente que não gosta de cebola, então não ponga. Se tu casa, tem gente que diz, não me gosta de cebola, então faga 2. Porque ela com regeno, com cebolinha, cebola, a gente que faz solo com cebola, e a gente que faz a jardineira, cebola, chouriço, ou cebola, chouriço e pimentão. A colorzinha do pimentão diz a jardineira, tá? Gente, cortadito pequeno, os quadradinhos a peta. Tem a Juliana em cozinha, ela é cortada assim, como se fosse tiritas finas. E ela, em francês o nome que eu não acerto, peta pogoté, não, é outro parecido o nome. É quadraditos pequenos ou finitas, cortadas. Tô com a batata papai, eu vou fazer, viu, na prática, pra vocês verem. Gente, aí tu pode pôr nada, porque tem gente, não sei quem não gosta de cebola, então melhor não ponga nada ou faga 2. Mas se tu põe até uma cebolinha sola, já, coisa. Não tem nem chouriço no momento, não ponga.
tá? Normalmente não se põe a cebola de chouriço, ou a cebola, tá? Junto a hora aí que já mexeu a batata, já friou a batata, já mexeu com o ovo, aí é o momento de tu cortar a cebolinha e meter aí dentro. E tem gente que assa, aí já nesse momento também acrescenta um chouricinho quadradinho, não muito porque ela pode partir. Se tu põe em quadrado, normalmente pode partir, viu? Então se eu em rodelita finita, tá? E mescla aí, ó, um chouricito de sabor melhor, porque aqui tem variedade de chouriço. Mas no Brasil o chouriço tá gostoso, tá? Então tu meta aí com cebola e chouriço, se queres. Ou ela sola de cebola, ou se nada. E tu já quer jardineira, pô, já acrescenta o pimentinho novo. É que eu tô vendo finito, pequenininho, pouca coisa, para dar um saborzinho, mescla. Sartén teflon caliente, não deixe esfriar, que pega. Sartén vieja não serve, por mais teflon que ela seja, tá arranhada, não ponga. Porque, minha gente, quando tu for virar, ela não vai virar toda no prato e ela vai ficar pegada na sartén, aí já estropiou tudo. Normalmente, para fazer tortilha, tem que ser uma sartén já menos usada possível, que ainda tenha teflon. Mesmo que não tenha, uma sartén que são muito boas, que ela não pega. Porque tu vai virar ela no prato e depois tu vai correr ela de novo para virar o outro lado, para cozinhar o outro lado. E aí depois tu vai virar de novo 4 vezes, como tu queira. Aí deixa um tempinho aí, cozinhando aí o ovo, e ela fica assim redondinha, como um bolinho. É um manjar com ensalada e pão tostadinho, pão do país, baguete, tá? O nosso pão normal de Brasil mesmo, tá, gente? A baguete já é por ali, tostadinho, dias, tu come. É um prato, pode ser um primeiro prato, como pode ser um prato único. Alimenta. Aí que dá. É hora que dá fazer na prática, tá? Solo quando já estiver no estúdio, que Deus é grande, viu? E temos rajo. Rajo. Pupo, la galiga. Gente, eu comi uma vez um pescado com camarão. Aqui eles não usam muito camarão, é mais gambas. Camarão é caríssimo aqui. Camarão! Entendeu? E aí, o camarão aqui se usa pouco. Do contrário, se usa mais grande. Gambas, langostinho, muito final de ano. Deus os abençoe. Deus lhe proteja. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado estou, contemplo a tua eterna criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, gravou Elvis essa música. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as horas cintilantes que me Jesus deixou por mim amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grande eres tu, grande eres tu. Segunda estrofe. Gente, continuará, que é grande essa música, gravou ela, é linda essa voz. Ele foi criado na igreja, quando os pais dele emigraram, a família dele, o papai e a mamãe alemães. A mamãe era da Pentecostal, ela levava, administrava a igreja, tá? E ele cantava desde pequeno ali no coro das igrejas, igual que Michael, Testigo e Batista Whitney, todos trabalhavam ali.
e saíram, foram grandes no mundo. Deus te cura, te protege, dono do ouro e da prata. Eu amo a Jesus. Para o recorde, Deus é Pai. Jesus é Filho de Deus. Deus é Criador do céu e da terra. Jesus vindo nos salvar. Novo Testamento. Quando vem em Jesus, Jesus nos resgatou da mão do Senhor para nos salvar. Entendeu? Porque o Senhor Deus não viu, disse, essa espécie, vai espécie. Sim, minha gente, porque daquela já houve um primeiro destruição. Ou quantas mais, tuvo lá a estátua de sal, a mulher curiosa, Ló. O Senhor disse, não faga assim, fez, puf, estátua. Escuta Deus, tá? Por algo. Que ele salva essa pareja. Ele sempre busca o justo na terra. Aí tem a história de Noé, quando acabou o mundo, que estava como os dias de hoje. Então busca a salvação. E passe por Jesus Cristo, que Jesus nos resgatou. Tá? E Maria, perfeita na terra, virgem. E José, a hora como o povo do José vai fazer. E vão se juntarem daquela, pero eles faziam na festa, né? Para toda a sociedade. Maria embaraçada. Agora como explicavam? Recorde que desde os primeiros tempos o Senhor hablava com seus filhos. O homem era cheio do Espírito Santo. Deus tinha a gente sinalada na terra que hablava com eles, filho deles. Tá? Por algo resolveu nascer ele. Graças por ter parado a guerra, minha gente. Este é o caminho. Disse que em Terra Santa, nem nenhum outro centro, muito menos ali. Ele exige mais dos deles, do conhecimento dele. Tem um conhecimento do Senhor, tu vai ter maiores missões. Que Deus abençoe. Os amos. A palhacinha mandarina está resfriada. Não pode, minha gente. Porque ela canta, ela faz isso e aquilo, e se desgasta e tudo. Como é que vai estar aí, a tinha e tudo, né? Então tá descansando. Até passar a gripe, viu? Jesus, espero estar aqui, ó. Frozen. Papapi, seu ninho, seu bebê, ó. Aqui. Pepa, Rosa, Rory anda por aí. Tá, minha gente? E eu quedei de, ó, dizer a vós outro que com um batidor de ovo. Se usa para mesclar o ovo um pouquinho. Não é mexer, não, viu? Tem que coisar. E esse tá todo enfadado aqui, eu não sei porquê. O irmão dele, que é tão sorridente, tão lindo, escapou, tá? A mãe aí buscando ele. Eu creio que tá lá, pela imitação, o pobre do Ivan, bebê. E esse é todo enfadado, assim. Sabe esse filho da família que ele tá sempre enfadado? Sempre aí, quando tem muito irmão. Entende? E o sorridente tá por aí. Tá lá dentro. Deus abençoe. Já rezei o Pai Nosso, não? Para terminar. A hora temos coisa que a ser. Amanhã, se Deus quer, mais. E a palhacinha, vê se essa semana ela se melhora, viu? Amém. Quede com Deus. A satã de Deus, bendições, saúde, paz. É assim mesmo.